connosco está nos estúdios o Dr. Joaquim Jaime. Doutor, boa noite. Obrigado uma vez mais por estar aqui. Hoje, de facto, vivemos uma segunda-feira diferente. O que é que lhe pareceu o dia de hoje aqui em Luanda? Boa noite, Ernesto. Boa noite aos nossos telespectadores. Hoje foi um dia anormal. Devemos aqui começar por frisar que o direito à manifestação deve ser exercido nos termos da lei, que é um direito com consagração constitucional, mas é um direito que colide com outros direitos, como é o direito ao bom nome, à honra, à reputação, o direito ao patrimônio, à preservação do patrimônio público, privado, o direito de ir e vir dos outros cidadãos. Portanto, o seu exercício deve ser feito nos estritos marcos da lei. O que nós verificamos hoje, pelas imagens que nos foram dadas a conhecer pelas redes sociais, parecia haver reportagens indiretas o dia todo, atos de vandalismo, de arruaça, de predação, de violação do patrimônio público, patrimônio privado, um ambiente de puro terrorismo urbano, visando intimidar, causar condições para a desestabilização do normal funcionamento da sociedade angolana por via da intimidação, por via do medo, visando também colocar em xeque a credibilidade do Estado angolano enquanto entidade máxima na dimensão política que tem a responsabilidade de orientar o normal funcionamento das instituições em Angola. Portanto, o que nós vimos hoje, em resumo, foi um puro ato de terrorismo urbano. Não há nada que justifique a dimensão da violência praticada hoje. Doutor, diante do que aconteceu e que acabamos todos por ver, qual lhe parece que deve ser o posicionamento da sociedade? Temos que fazer lembrar que Angola é um Estado democrático e de direito. Todos devem reger as suas condutas nos limites da lei. O exercício de qualquer direito deve ser sempre em observância da lei. Neste momento, a sociedade deve repudiar com todas as forças que têm atos desta natureza. Não só a sociedade, falando da população, mas incluindo as instituições, as igrejas, os partidos políticos, todas as forças vivas na sociedade angolana, quer sejam particulares ou institucionais, devem reprovar. Em nenhum momento devem se pronunciar de modo romântico, amenizador, suavizador, procurando encontrar argumentos que justifiquem atos dessa natureza. O que aconteceu hoje não pode ter acolhimento na nossa sociedade. Qualquer ato de reivindicação deve ser feito sempre com respeito ao normal funcionamento das instituições e os direitos igualmente consagrados na lei de terceiros. Doutor, já volto para si. Para já, o Bureau Político do MPLA já manifestou condenação às ações de vandalismo registadas em diferentes localidades da província de Luanda, que causaram enormes prejuízos materiais ao Estado, às famílias e às empresas, além de comprometer a ordem, segurança, tranquilidade pública e o bem-estar da população. O Bureau Político do MPLA reforça o compromisso do partido com a paz, com a estabilidade e também com o desenvolvimento de Angola, lamenta e condena energicamente todo e qualquer ato que possa colocar em risco a ordem e segurança públicas. O Bureau Político ressalta que a violência e o vandalismo não representam os valores e princípios do MPLA como partido responsável e comprometido com a causa do povo, nem os princípios e valores que este mesmo povo sempre defendeu. O Bureau Político denuncia que as ações de vandalismo visam de forma deliberada manchar e dificultar a celebração com júbilo dos 50 anos da proclamação da independência nacional num momento histórico para todos os angolanos. O Bureau Político reitera que a independência e a soberania do país são conquistas de todos os angolanos e que tais atos antipatrióticos atentam profundamente contra os valores de unidade, de reconciliação, paz e progresso. O Bureau Político exorta os jovens angolanos a não se deixarem manipular por grupos
movimentos ou indivíduos que incitem a violência e o vandalismo e considera que é fundamental que cada jovem assuma uma postura de responsabilidade, de paz e de civismo, contribuindo para a construção de uma Angola melhor, cada vez mais forte e mais unida. O Bureau Político do Comitê Central do MPLA apela às autoridades competentes para que intensifiquem as ações de investigação e punição aos responsáveis morais e materiais por estes atos, apelando que a justiça seja feita de forma célere e eficaz. Exorta, por outro lado, o povo angolano a manter calma, serenidade, unidade, responsabilidade cívica e reafirma o compromisso do partido de continuar a trabalhar para a construção de um país cada vez mais justo, próspero, solidário, inclusivo e pacífico, onde os direitos de todos sejam respeitados. Dr. Joaquim Jaime, regresso a si. Depois de tudo o que vimos, e refiro-me especificamente à questão do vandalismo contra bens públicos e privados, a questão que coloco é: quem na realidade serão os prejudicados no meio de tudo isso? Primeiro dizer, Ernesto, que a vandalização dos bens públicos e privados retira a legitimidade da pauta reivindicadora. Nesse momento caiu por terra toda qualquer legitimidade argumentativa da reivindicação que resultou na paralisação dos taxistas hoje. Os grandes prejudicados somos nós, os cidadãos, que nos abastecemos, que nos servimos das instituições que hoje foram depredadas, que hoje foram destruídas. Somos nós que fomos impedidos de deslocar aos nossos locais de trabalho. Fomos nós que fomos impedidos de resolver a nossa vida cotidiana por conta de um conjunto de arruaceiros, vândalos, indivíduos cuja motivação foi tão somente criar o caos, criar o medo, criar o terror na sociedade angolana hoje. Dr. Joaquim, há um caso específico. Tão logo começaram a correr essas imagens de vandalização de supermercados, quase toda a cadeia acabou por encerrar. Portanto, mesmo em zonas onde não havia tumultos, as cadeias acabaram por encerrar as lojas, as cantinas, as padarias, enfim. Portanto, e por isso é que lhe pergunto, portanto, quem na realidade acaba por ser prejudicado no meio de tudo isso? Acaba de dizer que somos nós que nos servimos disso. Somos nós, lojas, supermercados, padarias, cantinas, bancos. Escolas hoje foram fechadas, as escolas que hoje deviam começar o procedimento administrativo para dar início à confirmação de algumas matrículas, atendimento de algumas reclamações dos encarregados da educação. Hoje houve uma paralisação total do país. Quem perde quando o país para? Perde a sociedade angolana, perde o povo angolano. Nós temos que compreender que, nos termos da nossa Constituição, Angola, a Constituição e a nossa independência, a nossa soberania, visa construir uma sociedade de paz, de harmonia, de solidariedade e de desenvolvimento. Qualquer ato que se intrometa na concretização destes valores da nossa sociedade, eles não constituem só atos antissociais, atos ilegais. É uma negação concreta da nossa própria Constituição, porque é uma afronta aos valores que estão descritos na Carta Magna, na lei máxima desse país. E nós temos plena consciência que os instigadores, os autores morais desses atos de hoje tenham plena consciência dos resultados. O que acabamos por ver é que, depois de se terem visto todas estas imagens, há, digamos assim, e eu volto à pergunta qual deve ser a posição da sociedade. Tão logo se viram esses atos, a sociedade reagiu automaticamente condenando os atos de vandalismo. E eu falava de sociedade, mas
há aqui também, digamos assim, uma responsabilidade dos partidos políticos. Portanto, são os partidos políticos hoje chamados a moldarem um pouco esta sociedade que temos hoje. Sim, os partidos políticos são atores fundamentais no desenho de qualquer sociedade. São as organizações vocacionadas a exercer o poder, e os que estão na oposição aspiram o poder. Em nenhum momento devem se tomar posições que romantizem, que minimizem, posições que procuram justificar os atos de hoje. Devem veemente reprovar qualquer ato que visa a desestabilização do normal funcionamento da nossa sociedade. Não devem medir nas palavras quando se referem à reprovação. Não devem medir nas palavras quando se referem ao desincentivo desse tipo de atos. Os partidos políticos devem ser defensores primários da constituição de uma sociedade de paz, de harmonia, de solidariedade, de uma sociedade ordeira, de uma sociedade que se paute no cumprimento melhor, exclusivo da lei, da moralidade, da ética, e numa dimensão institucional, os partidos políticos devem estar em compliance com a sociedade e com as instituições. Portanto, nós estamos expectantes que todos os partidos políticos em Angola deveriam reagir nos mesmos termos vigorosos e de reprovação absoluta desses atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito e, sobretudo, num ano em que estamos a comemorar os 50 anos da nossa independência nacional. Independentemente das motivações, nada justifica o posicionamento de arruaça, de vandalismo, de predação, atos criminosos. Nós temos que compreender que manifestação é um direito, mas o vandalismo é um ato criminoso. E recordar aqui que a destruição, e o que vimos hoje, concorrida com roubo de bens privados, pode redundar em 12 anos de cadeia. Se por acaso forem verificados situações que possam agravar ou qualificar esses atos, as penas podem ser aumentadas até 1/3 dos limites mínimos e máximos. E em relação aos bens públicos, as penas podem ir da multa até os 25 anos, em conformidade com a participação, o valor do bem, a dimensão social e econômica do bem vandalizado. Fora da dimensão legal, tem que haver uma dimensão ética, uma dimensão moral. Os princípios da boa convivência não devem ser afastados sob nenhuma circunstância. Nós vimos transeuntes serem agredidos, condutores serem impedidos de seguirem a marcha. Vimos hoje atos que parecia que transformaram Luanda num campo de guerra. Nós nunca havíamos experimentado uma manifestação com tanta violência como esta de hoje. O poder do Estado não deve ser colocado em causa. E quando isso acontece, o Estado tem que reagir. Dr. Joaquim Jaime, muito obrigado por ter vindo hoje ao Telejornal. Contamos tê-lo numa próxima oportunidade. E ainda hoje...